Elon Musk diz: estou começando a Terceira Guerra Mundial com a Rússia e a China. O bilionário, playboy e filantropo Elon Musk se comunica ativamente com o público. Todos sabemos que ele pediu a paz à Rússia e que a China o impediu de destruir os satélites. E agora a principal ameaça para o mundo, os Estados Unidos e Elon Musk, é a China e a Rússia. Elon Musk entende isso muito bem e vai se opor a esses países. Assista ao nosso vídeo até o final para saber mais e inscreva-se no canal. A geopolítica é uma coisa estranha. Muitas vezes nos parece caótico e imprevisível, mas quando olhamos para os eventos de um passado distante e não muito distante, sempre descobrimos que tudo o que aconteceu com a humanidade foi um único processo que obedeceu a uma lógica bastante simples: a luta por recursos gera poder, e o poder gera a luta por recursos. Este é o princípio de qualquer sistema criado pelo homem, desde pequenas empresas privadas até impérios centenários. No mundo moderno, os principais atores desse tipo são o Estado e as grandes empresas. São esses dois tipos de organizações que jogam entre si o grande jogo de xadrez geopolítico e, se os Estados são compreensíveis, eles estão lutando para manter sua estabilidade e, se tiverem sorte pelos interesses de seu povo, as grandes empresas são cada vez mais difíceis. Às vezes, os interesses financeiros fazem com que ele jogue contra seu Estado, às vezes a favor, mas há empresários que jogam contra todos ou vice-versa para o benefício de toda a humanidade. A última categoria é, sem dúvida, Elon Musk. Um brilhante inventor americano e um gerente hábil, ele foi capaz de construir dois dos gigantes tecnológicos mais influentes do nosso tempo, Tesla e SpaceX. Ambas as empresas estão se aproximando da próxima revolução científica e tecnológica. No entanto, eles não podem ficar de fora da política. O aumento das tensões internacionais nos últimos 10 anos fez com que Elon Musk se envolvesse cada vez mais na política internacional. Ele tinha dois objetivos: desenvolver seus negócios e criar um futuro melhor para a humanidade. Para fazer isso, ele estabeleceu relações com governos de diferentes países. Na China, ele construiu uma fábrica gigante para a produção de carros Tesla e na Rússia tentou estabelecer cooperação com a Roscosmos. No entanto, os ideais de Musk foram esmagados pela dura realidade. Os Estados Unidos e a China começaram uma guerra comercial por influência económica e, em seguida, os dois países entraram em um confronto diplomático em torno de Taiwan. A Rússia rejeitou completamente todas as propostas de cooperação de Musk e, em seguida, invadiu completamente a Ucrânia, o que cortou todas as oportunidades potenciais para uma maior cooperação. Mas Elon Musk não seria Elon Musk se não acreditasse em um resultado melhor. Desde o início do conflito militar na Ucrânia, ele exortou os países a depor as armas e iniciar negociações de paz. Ele, como todo humanista, entendeu perfeitamente bem que nenhum objetivo justifica o sacrifício humano. Sua empresa, a SpaceX, forneceu à Ucrânia terminais de Starlink para que os civis pudessem se comunicar mesmo nos cantos mais remotos do país. Musk também falou negativamente sobre a crescente onda de ódio contra os cidadãos comuns da Rússia e pediu para não incitar o ódio. Quando as coisas correram no pior dos cenários, ele chamou o presidente russo para uma batalha para decidir o destino da Ucrânia. Muitos decidiram que era realmente apenas uma piada, mas as palavras de Musk escondiam um significado profundo. Ele exortou o presidente da Federação Russa a parar de tentar resolver tudo à custa de sacrifícios humanos. O bilionário americano acredita que é melhor que todos decidam os poderosos do mundo entre si à mesa de negociações sem prejudicar as pessoas comuns. Escolha a diplomacia, não a guerra, como Musk gostaria de dizer. Mas ele não foi ouvido. O conflito se intensificou. A inquietação também se tornou na China, devido aos conflitos de interesses entre as economias americana e chinesa. As autoridades chinesas começaram a ameaçar os empresários americanos com várias sanções. Assim, a China queria privar a Tesla de todos os benefícios que tinha no país. As autoridades chinesas também apoiaram o assédio de Musk nas redes sociais quando o escândalo em torno da fábrica da Tesla em Xangai eclodiu. Algumas fontes até disseram que o Partido Comunista ameaçou Musk com a nacionalização da fábrica. O mundo é cada vez mais como um grande barril de pólvora e, para evitar que ele exploda, Elon é forçado a tomar um lado. Mas antes de tentar adivinhar de que lado Musk estará, vamos dar uma olhada no estado da geopolítica moderna. O mundo está dividido em dois grandes campos. O primeiro deles há muito tempo está claramente formado, é a OTAN e seus países aliados. A base desta aliança são os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Eles têm regimes de governo predominantemente democráticos e estão do lado da Ucrânia no conflito com a Rússia e do lado de Taiwan no conflito com a China. O segundo campo é menos definido, podemos chamá-lo de bloco anti-ocidental. No futuro, pode incluir os seguintes países: China, Rússia e seus aliados, Índia, Irã e Brasil. Nesses países, as formas de governo são predominantemente autoritárias. Mas os principais candidatos para desafiar o domínio da OTAN ainda são a Rússia e a China. Em primeiro lugar, ambos os países estão envolvidos em um conflito agudo com a OTAN. Em segundo lugar, seus interesses não são contraditórios. Em terceiro lugar, esses países têm muito a oferecer uns aos outros. A Rússia tem recursos naturais quase ilimitados e a China tem a indústria mais poderosa do mundo.
Juntos, esses dois Estados vizinhos serão uma verdadeira aliança mortal e um enorme perigo para a segurança internacional. A principal razão para isso é que seus governos não são contra a resolução de seus problemas geopolíticos com a ajuda da agressão. Além disso, eles são capazes dessa agressão porque esses países têm exércitos bastante fortes e têm armas nucleares. Em geral, se a Rússia continuar a invadir a Ucrânia e a China decidir usar o método da força no conflito de Taiwan, então os problemas não passarão. O mais provável é que as duas alianças colidam, pelo menos na forma de numerosas guerras híbridas e, no máximo, na forma de uma terceira guerra mundial. Em toda essa situação, Elon Musk só pode apoiar o lado dos países ocidentais. Em primeiro lugar, esses países são portadores de ideais próximos ao próprio Elon, enquanto a China e a Rússia são estados autoritários. Em segundo lugar, a ordem mundial construída pelo Ocidente após a vitória na Guerra Fria é compreensível e contribui para uma cooperação internacional frutífera, e não está claro que a Rússia e a China estão dispostas a oferecer ao mundo com uma atitude bastante protecionista em relação à economia. O máximo que podemos dizer agora é que o dragão e o urso estão planejando construir uma sociedade multipolar com economias orientadas nacionalmente. Esse estado de coisas prejudicaria a cooperação internacional e ameaçaria ainda mais conflitos militares. Não podemos esquecer as opiniões políticas de Musk. Em 2014, Musk se descreveu politicamente como meio democrático, meio republicano e, estou em algum lugar no meio, socialmente liberal e financeiramente conservador. Em 2018, ele afirmou que não é conservador. Está registrado como independente e politicamente moderado. Em 2022, ele afirmou que historicamente votou esmagadoramente nos democratas, mas pretendia votar nos republicanos nas próximas eleições. Inspirado pelo advento da inteligência artificial, Musk defendeu uma renda básica universal. Ele também apoia a democracia direta e afirmou que acredita que um governo em Marte seria uma democracia direta. Em setembro de 2021, em resposta às palavras do governador do Texas, Greg Abbott, de que Musk apoiava as políticas sociais do Texas, Musk tweetou: em geral, acredito que o governo raramente deveria impor sua vontade às pessoas e, ao fazê-lo, deveria se esforçar para maximizar sua felicidade agregada. Todas essas aspirações de Musk só podem ser realizadas no quadro do sistema de valores oferecido pelo Ocidente. Outro fator importante que influenciará a máscara ao escolher um lado é quem iniciou a agressão. Na situação com a Ucrânia e Taiwan, os agressores são a Rússia e a China, o que significa que Musk será muito cético em relação a eles. Além disso, Musk, como americano, tem uma atitude mais positiva em relação aos Estados Unidos do que em relação a outros países. Musk descreveu os Estados Unidos como, indiscutivelmente, o maior país que já existiu na Terra, descrevendo-o como a maior força para o bem de todos os países que já existiram. Musk acredita que a democracia não existiria mais se não fosse pelos Estados Unidos, dizendo que eles impediram esse desaparecimento 3 vezes ao participar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Musk também disse que seria um erro dizer que os Estados Unidos são perfeitos. É claro que não são. Os Estados Unidos fizeram muitas coisas estúpidas e más. No momento, Elon ainda está tentando ajudar a resolver todos os conflitos pacificamente. Em outubro de 2022, Musk publicou um tweet delineando um plano de paz para a guerra russo-ucraniana que previa a realização de referendos supervisionados pela ONU nas regiões anexadas da Ucrânia e garantia a neutralidade da Ucrânia. Seus comentários provocaram indignação em massa, provocando reações do governo da Ucrânia, Garry Kasparov e outras figuras prominentes especializadas nas regiões. O presidente da Ucrânia, Zelensky, também reagiu a isso, que não encontrou nada mais original do que oferecer aos seus assinantes uma escolha: qual Elon Musk eles preferem, apoiar a Ucrânia ou a Rússia. A partir dessa reação, torna-se claro que a solução do problema dificilmente é possível através de negociações simples. O conflito está se tornando cada vez mais intenso e generalizado. Em breve, a Rússia e a China enfrentarão os Estados Unidos em um confronto geopolítico decisivo e, nesse caso, Elon Musk sabe qual lado ele escolherá. E como você acha que a situação geopolítica se desenvolverá no futuro próximo e de que lado Elon Musk se posicionará no caso de uma terceira guerra mundial? Escreva nos comentários, será interessante ler.